No nosso Minuto Licitar em Ação de hoje, nós vamos falar sobre a obrigatoriedade de publicação do ETP. E aí, é obrigatória a publicação do ETP juntamente com o edital e seus anexos? Sou Rodrigo Galgani e estou aqui para te explicar licitação sem complicação. Recentemente, o Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão 1463 de 2024, entendeu que licitação para contratação de serviços sob o regime de execução indireta seria irregular a falta de publicação junto com o edital de licitação dos estudos técnicos preliminares. Então, o Tribunal de Contas da União entende ser obrigatória a publicação do ETP quando se tratar de licitação para a contratação de serviços sob o regime de execução indireta. Mas a pergunta que fica é: e de forma ampla, de forma abrangente, é obrigatória a publicação do estudo técnico preliminar? O artigo 25 da nova Lei de Licitações, lá no parágrafo 3º, estabelece que todos os elementos do edital, incluídos minuta de contrato, termo de referência, anteprojeto, projeto e outros anexos, deverão ser divulgados em sítio eletrônico oficial. E o que seria esse sítio eletrônico oficial? No âmbito do novo regime jurídico, o sítio eletrônico oficial e centralizador de todas as licitações é o PNCP. Então, é obrigatória a divulgação do edital e seus anexos no PNCP. Conforme também estabelece o artigo 54, que a publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas. O artigo 174 também vai tratar sobre os documentos necessários, as informações necessárias que devem estar disponíveis lá no PNCP. Então, o artigo 174, parágrafo 2º, estabelece que o PNCP conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das contratações: editais de credenciamento, de pré-qualificação, avisos de contratação direta e editais de licitação e respectivos anexos. Então, é pacífico o entendimento, até aqui, de que o edital e seus anexos devem ser publicados no PNCP. Agora vem a dúvida: o ETP, ele também deve ser publicado juntamente com tais documentos no PNCP? Agora vamos lá. Vamos voltar lá no artigo 6º. Como sabemos, o termo de referência ele é anexo ao edital. Então, o termo de referência, o edital e demais anexos devem ser publicados no PNCP, juntamente com o edital. O artigo 6º, inciso 23 da Lei 14.133 de 2021, conceitua o termo de referência e estabelece que o termo de referência deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos. Dentre eles, o seguinte: a fundamentação da contratação, que consiste em quê? Na referência dos estudos técnicos preliminares. Ou seja, o estudo técnico preliminar é um documento de planejamento, antecede ao termo de referência e ele é utilizado como fundamento da contratação. O estudo técnico preliminar vai conter a fundamentação da necessidade da contratação. Eu pego o meu planejamento, utilizo como fundamento de contratação, indico no meu termo de referência esse fundamento de contratação. Se eu indiquei esse fundamento de contratação, ele passa a ser parte integrante do termo de referência. Sendo parte integrante do termo de referência, ele deve ser divulgado juntamente com o edital e os demais anexos no PNCP. Então, o estudo técnico preliminar também deverá ser divulgado como regra no PNCP. Só não será divulgado as partes que contiverem informações sigilosas. Veja bem, mesmo que o ETP seja sigiloso, a legislação estabelece que o que não for sigiloso deve ser público. Então, os itens do ETP que não for sigiloso deve se tornar público.
Mesmo porque os atos administrativos são públicos. Então, o que não for sigiloso deve, não só pode, como deve ser publicado. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, o estudo técnico preliminar ele contém informações importantes para a elaboração de uma proposta. Documentos, ETP, termo de referência e edital, eles se complementam, eles se completam. Um não replica o outro. Eles vão se complementando um ao outro. Então, tais documentos são essenciais para a elaboração e para a obtenção de uma proposta que realmente vá atender os anseios da administração. Então, eu entendo sim que o ETP deva ser publicado no PNCP. Fiquem com Deus e até a próxima!